Bom dia, queridos. Graça e paz. Bom estar com vocês. É bom poder cantar junto, louvar ao Senhor com vocês. Só lembrando aqui dos casais, antes que eu esqueça, se você deu um valor, uma parte, e você não acertou, e não vai poder ir, essa parte não será devolvida. Ela vai ficar para o evento. E você que vai e falta acertar, precisa ir lá. Tá bom? Encerraram as vagas, graças a Deus. Depois falar com a Rosi, João, Carol e Darcy lá no hall ali, que você vai ter mais detalhes, tá bom? Pastor Edgar está viajando, está em Belo Horizonte. Chega dia 10, hoje é? É hoje, né? Chega hoje. Chega hoje. Tá chegando aí, tá bom? Paulo teve que ir com o Zezão lá para entregar os alimentos. Glória a Deus que nós conseguimos 2.330 quilos de alimentos. Olha que bênção. Obrigado, querido, pela sua generosidade. Eu amo essa igreja. Essa igreja, de fato, responde bem. Quando a gente desafia, e é tão bom a gente poder olhar para uma igreja como essa e perceber que nós estamos impactando pessoas aí fora. Muito bem, nós iniciamos hoje a série de mensagem, a seleção das disciplinas. Deixa eu só corrigir aqui, eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer porque, Na verdade aqui estava escrito assim, a seleção das disciplinas. Aí eu fui dar fé esses dias, eu digo, não tem como fazer de novo. O que eu fiz? Tirei o S daqui, presta atenção. Tirei o S daqui, afastei, tá? E coloquei disciplina. Então ficou no singular a seleção da disciplina, tá bom? Mas eu quero falar de uma disciplina hoje, tá bom? Mas a seleção da disciplina. Então essa nova série é interessante porque a gente vai ver várias das disciplinas. Semeadura, santidade, santificação, saber, serviço, sossego, simplicidade e súplica. A falta de disciplina na vida de qualquer ser humano é prejudicial. Ela é nociva. E antes de a gente falar de semeadura, que é o que eu vou falar hoje, é preciso compreender melhor o que significa disciplina. Coloca o slide, por favor. Disciplina. Tentei achar ali uma frase que pudesse traduzir isso. Disciplina é obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos por um determinado grupo. Também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. A disciplina na vida do homem é necessária, tanto para as questões físicas e naturais, quanto também para as questões espirituais. Elas são atividades, são práticas que você faz, que eu preciso fazer. O objetivo de praticar as disciplinas espirituais é tornar-se parecido com Jesus. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo: para progredir na vida, faça sempre exercícios espirituais. Se quer progredir na vida, faça exercícios espirituais. E hoje eu quero falar sobre semeadura. E eu confesso aos irmãos que, dentro desse tema, eu fiz duas mensagens. Quinta-feira eu tinha preparado a mensagem semeadura, e eu fui lá, estudar, pesquisar. E a palavra abade, no hebraico, ele tem a ideia de ceifar, a ideia de plantar, abade. E aí que é igual a trabalho. Então, ceifa, plantar, é a mesma coisa que trabalho, isso traduzindo. E aí eu comecei a fazer dentro disso, vou falar um pouco do trabalho, do compromisso, do que Deus coloca nas nossas mãos e tudo mais. E aí ontem de manhã, fui dar uma palestra lá em Sapopemba, eu estava ouvindo uma música. Essa música me tocou muito, eu falei, não, eu tenho que falar sobre isso. E aí eu comecei a refazer tudo, graças a Deus, mas eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tocou no meu coração esses dias, tem falado comigo, Mas a semeadura, o princípio da semeadura e da colheita, ela foi instituída por Deus. Enquanto a terra durar, este princípio jamais deixará de funcionar. Foi isso que Deus declarou, quando ali teve o julgamento ali depois, através do dilúvio. E ele fala lá em Gênesis,
Acho que a pilha aqui foi, viu? Está piscando aqui? Passa para mim. Isso. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. As Escrituras Sagradas nos revelam a lei da semeadura, que não é só uma lei natural. Ela também é aplicada pela palavra de Deus como uma lei espiritual. Próximo slide, ele fala, Gálatas 6, 7 e 8, fala: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua glória, para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu quero falar, e quero me deter nesse tempo aqui, sobre a semeadura no contexto da evangelização, porque também é uma semeadura, né? E o primeiro ponto, e eu quero aqui, bem rápido, trazer algumas ideias da questão da semeadura, né? Que saltou aos olhos. Fui pensar em semeadura e algumas coisas me saltou aos olhos. Mas antes eu queria que nós abríssemos o texto aí, que está em Mateus, texto clássico, a parábola do semeador, Mateus 13. Mateus 13, primeiro livro aí do Novo Testamento. A gente vai ler de 1 a 8. Se você não tem Bíblia, compartilha, ou quem tem Bíblia, compartilha com quem não tem. Diz assim: no mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Grandes multidões reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou no barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Vamos lá para o versículo 18. Compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino, não atende, vem um maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra. Mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, e ela não produz frutos. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e atende, e dá fruto. E um fruto produz, e o produz 100, outro 60, outro 30. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Pai, que possamos extrair daqui princípios que nos ajude a, de fato, sermos bons semeadores. Por favor, Deus, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Olhando para esse texto, eu não quero aqui falar de solo, coração duro, coração mole, não é essa a ideia que eu quero trazer hoje de manhã. Eu quero falar de algumas percepções com relação à semeadura. Primeira percepção que eu posso ver aqui é que o semeador ele tem autonomia. Ele fala aqui que o semeador saiu para semear, né? Ele colocou no caminho, ele colocou nas pedras, espinhos, na boa terra. Então, o semeador ele tem autonomia. Se você é um semeador da palavra, você decide quando você vai semear. Só não semeia quem não quer. Eu posso escolher onde semear. Você pode escolher onde você vai semear. Paulo instrui isso e fala lá em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra,
a tempo e a fora de tempo. Então, eu tenho essa autonomia de semear. Eu posso fazer isso em qualquer lugar. Essa deve ser o meu comissionamento. Deus me chamou para semear. Então isso tem que estar muito claro para mim. Tem que estar muito claro para mim que eu fui chamado para semear. Agora, eu tenho essa autonomia. E aí, você semeia quando é conveniente ou não. O semeador também ele tem o poder de analisar o solo. Sabia que ia cair? Ele vai ter mais resultado se lançar a semente no solo preparado. Então, o semeador, ele tem poder de analisar o solo. Ele pode escolher o solo que ele vai semear. Ah, eu vou semear só aqui no solo bacana. Ele pode, né? Antes da semeadura, há um processo de preparação da terra. Que preparação é essa? E aqui eu quero trazer a ideia de que é o nosso testemunho. É o nosso testemunho. A maneira como eu vivo. A maneira como eu vou impactar as pessoas. A maneira como eu vou me relacionar com as pessoas. Como é que eu quero semear em um solo se eu não preparei esse solo antes? Ou melhor, se eu não tenho dado um bom testemunho, se eu não tenho de fato vivido uma vida que agrada a Deus, se eu não tenho me relacionado bem com as pessoas, como é que esse solo vai estar preparado? Quando eu for lançar a semente, essa semente não vai germinar. Ela não vai ficar, vai ser como um espinho, como na pedra. É importante, queridos, a gente estar de olho para o nosso testemunho. A maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, como as pessoas nos veem. Sabe, muitas vezes a gente não semeia. Sabe por que a gente não semeia? Porque a gente não fala do amor de Deus? É porque não está preparado o solo. Eu nunca fiz nada para preparar. O semeador tem autonomia. Não precisa lançar deliberadamente sobre os espinhos, à beira do caminho. Você pode lançar uma terra fértil, fazer uma semeadura estratégica. Você pode escolher o solo. E você colhe o resultado disso quando a gente tem autonomia, a gente colhe o que a gente planta. A gente colhe o que a gente planta. O apóstolo Paulo ele declarou, né, que quem semeia na carne também colherá. Quem semeia no espírito colherá. Esta é uma lei imutável. Imutável. Desde a criação, né, Deus falou que cada semente gere segundo a sua espécie, sua própria espécie. Portanto, você quer fazer uma colheita boa? Então semeie bondade. Um outro ponto que é interessante, olhando para a semeadura, o semeador não tem controle sobre a germinação. O semeador não tem controle sobre a germinação. O versículo que diz, lá em Marcos 4, 28 e 29, que diz, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. É interessante a gente saber que há um tempo específico. Que eu não vou lá semear e que eu vou já descavar para poder já nascer o fruto. Né? Um aspecto que deve ser enfatizado é que a colheita não é automática. Eu plantei, eu já colhi. Mas precisa de tempo. Alguns plantam a semente num dia. Evangelizou, falou de Jesus. E aí no outro dia já está lá. Atormentando a pessoa. E aí, você já mudou isso? Já fez isso aqui? Parou de beber? Parou de fumar? Parou com esse vício aqui? A gente quer assim. A gente precisa entender que eu semeei. Eu estou semeando. Que isso não é meu papel. Quem convence, vou falar daqui a pouco, é o Espírito Santo de Deus. Eu vou semear. Eu vou semear. Então tem gente que fica o tempo todo, está lá
Aí liga, a pessoa está de saco cheio acabou de sair, o cara aceitou Jesus aqui, tal, e aí o cara vai lá, liga todo dia, e tudo bem e tal. Meu irmão, não faz isso, porque isso é pecado, porque não sei o que. Irmão, você tem que ser dizimista. Irmão, participa do ministério. Gente, isso não faz. Isso não se faz. É um tempo, dá um tempo, que Deus que vai fazer isso. É Deus que vai fazer isso. O semeador deve semear direito, fazer a coisa certa, esperar em Deus. Depois que a semente está no solo, não adianta ir lá todo dia escavar para tirar a semente para saber se está brotando. Não adianta. O papel nosso é semear. Semeie e regue com oração. Semeie a boa semente. Faz as escolhas certas. Mas quem dá a germinação e o crescimento é Deus. Você não tem o poder de converter a sua família. Você não tem o poder de converter os seus filhos. Você não tem o poder de converter ninguém. Quem faz isso é Jesus. Você semeia. Se vai germinar, é com Deus. Perseverança. Há um tempo específico. Perseverança. Olha o que diz. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. A semeadura deve ser uma prática regular e uma expressão de perseverança. Você já falou de Jesus? Você já mostrou o amor de Deus? Compartilhou da graça de Deus? Ore. Espere no Senhor. Espere em Deus. A Bíblia nunca nos aconselha a lançarmos só uma semente. Ele lançou várias sementes. Porque vai ter uma que não vai germinar mesmo. Em todos os exemplos bíblicos, há sementes que frutificam e há sementes que não frutificam. Mas a insistência e a constância levarão você a dar frutos, bons frutos. Muitos perdem a colheita por causa da perseverança. Além de sabermos esperar, precisamos ter perseverança, a insistência, a continuidade, a longanimidade. Não podemos desanimar. A gente não pode desistir. O apóstolo Paulo ensinou isso a Gálatas, dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. É interessante a gente perceber que a gente é rodeado de pessoas o tempo todo. É no trabalho, faculdade, na circunvizinhança. E o que a gente menos faz é semear. A gente até semeia, né? Mas a gente não semeia de forma intencional, proposital. E a gente percebe que muitos se distanciam ou não chegam a Deus, onde você poderia ser esse instrumento de Deus para chegar, fazer essa pessoa chegar a Ele. Você não usou o que Deus te deu, que foi a salvação, para poder partilhar isso com outras pessoas. Querido, é nossa responsabilidade semear. E mesmo sem palavras, a gente está semeando. A forma como você se posiciona, como você se porta diante das pessoas, como você olha para as pessoas, como você cumprimenta as pessoas, você está semeando. Um outro ponto importante é que o semeador tem controle sobre a qualidade da semente. Isso é verdade. Quando a gente vai comprar semente, vai plantar, a gente compra semente, né? Quem já plantou, fez um canteiro aqui uma vez? Canteiro, quem veio da roça, enfim. Eu conheço muito bem disso. Então, a gente planta. E naquele monte de sementes lá, tem sementes boas, tem sementes ruins. Né? Semente boa, mais cara. Semente ruim, barato. E a semente ruim, você planta 100 para nascer 10, 15. Uma semente boa, plantar 100, nasce 95. Né? E você não tem poder sobre essa germinação. Essa é a ideia. Você não tem controle. Você tem controle sobre a qualidade da semente. Você pode escolher a semente,
mas você não tem controle sobre a germinação, se vai germinar. Isso é interessante porque isso faz a gente pensar que tipo de semeadura você faz. O que você está semeando? Que tipo de semeadura você está fazendo? Que tipo de testemunho você dá? Como é que você é no seu trabalho, na sua escola? Como é que você é lá com seus amigos? Como é que você é em frente às pessoas? Será que as pessoas chegariam a Jesus, se renderiam a Jesus através da sua vida? Você perguntou isso? Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, colherá. Originalmente, esse texto ele está falando de dinheiro. Mas o princípio agrícola aqui é o mesmo. Quanto mais eu semear, mais eu vou colher. Quanto mais pessoas eu falar de Jesus, mais pessoas vão poder ouvir da graça do Senhor Jesus. Quanto mais pessoas eu impactar, mais pessoas vão ser transformadas pelo Evangelho. Nós temos o projeto Eu Mais Um, e aqui é baixo, a meta aqui é uma pessoa esse ano. Em 12 meses você ganha uma pessoa para Jesus. Se todos nós aqui tivéssemos isso arraigado no coração, esse ano eu vou testemunhar para alguém, eu vou semear na vida de alguém e vou andar com essa pessoa, a gente tinha o dobro disso aqui. A construção sairia rapidinho. E às vezes a gente não ganha uma pessoa para Jesus no ano. Uma pessoa, 12 meses, a gente não ganha uma pessoa para Jesus. É vergonhoso demais passar todo ano sem ganhar uma pessoa para Cristo. E essa é a nossa missão. Há uma ordem deixada para mim e para você. Vá, discipule, ensine, acompanhe. A colheita é na proporção do plantio. A colheita será feita exatamente na proporção do plantio. Deus não impõe o quanto devemos plantar. Deus não coloca isso para você. A decisão é nossa. A decisão é sua. Usamos da nossa vontade e poder de escolha para determinarmos o quanto semearemos. Não é Deus que decide quanto que eu vou semear. Sou eu mesmo que faço a escolha. É interessante que quando eu saio para semear, ou quando eu decido semear, eu vou parar quando eu quiser. Eu vou fazer o momento que eu quiser. Deus não estipula e não coloca isso. É tantos. É isso. É a quantidade. Ele me dá essa liberdade. E mesmo assim, às vezes não consigo fazer isso com uma pessoa. Uma pessoa. Nós mesmos determinamos o quanto plantamos. E ao mesmo tempo determinamos a colheita. Pois ela é sempre proporcional à quantia da semente. Ninguém pode dizer a Deus que o forçou a plantar. Mas também não poderá reclamar de que Deus não está deixando você colher. Há mais um tipo de semente no mesmo solo. Isso é verdade porque a gente viu que ele, na parábola, tinha no solo rochoso, pedregoso, rochoso, espinhos, beira do caminho. Né? E é interessante que já tem semente lá. Quando você vai semear, já tem semente lá. E a semente que o inimigo plantou. As pessoas já estão com a cabeça totalmente confusa. A Bíblia diz que Satanás cega, está cegando as pessoas, cega as pessoas e não consegue chegar. Então a semente já está lá. Então quando eu vou para o solo, já tem uma semente lá. Eu preciso entender que a minha missão de semear, ela vai de encontro com aquilo que Deus quer, que é trazer aos corações transformação, trazer aos corações libertação para a vida.
Então, frequentemente, há mais um tipo de semente no mesmo solo. Olha o que diz em Mateus 13:25. Mas enquanto os homens dormiam, da parábola, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então você pode estar lá, você semeou, mas aí você falou de Jesus, compartilhou a palavra de Deus, e aí alguém vai chegar lá depois e dizer assim, não, para com isso, está errado, isso aí não. Ah, negócio de crente, negócio de igreja, para com isso. O que a gente precisa fazer é orar, é colocar diante de Deus essa pessoa o tempo todo. Quando a gente planta a semente, e a gente quer lá arrancar o mato, a gente precisa ter cuidado com isso. Não sei se você já plantou, e você foi cuidar ali, tirar o matinho, às vezes se você não tomar cuidado, você vai tirar também a semente. E às vezes a gente quer fazer isso na vida de quem? Acabou de citar Jesus. Você plantou, e aí eu quero agora fazer para as arestas e fica arrancando. Fica tirando, daqui a pouco a pessoa já não aguenta mais. Além de semear, há um processo também de discipulado, onde eu tenho que acompanhar essa pessoa, eu tenho que andar com essa pessoa, eu tenho que viver com essa pessoa, no sentido de orientar, de fazer o que Jesus fez com os discípulos. Alguns princípios, só para a gente entender dessa parábola, olhando para tudo isso que traduz ou diz respeito à semente, à semeadura, alguns princípios. E 5 princípios eu quero muito rápido aqui. Primeiro, seja determinado e criativo a compartilhar a sua fé. Seja determinado e criativo ao compartilhar a sua fé. No início do texto, a gente lê que o semeador foi criativo. Ele foi em vários locais, em vários tipos de terra. Ele lançou só numa. E às vezes a gente não tem criatividade. Como é que eu vou compartilhar do amor de Deus? Eu não sei falar. Jesus te salvou? Você é um salvo na pessoa de Jesus? Pronto, você tem motivo. Fala o que Deus fez na sua vida. Fala como você era. A transformação que Deus fez hoje. Seja criativo. Deixe a parte de Deus com Deus. Deixa de achar que tudo depende de você. Sabe aquela mulher que ora pelo marido há muitos anos, ela é convertida e o marido não é? E aí ela ora pelo marido muitos anos, né? E na sua casa ela é a única convertida e ela coloca textos, versículos bíblicos em todo lugar. E o texto que ela usa geralmente é aqueles assim, se você crê, você está salvo, se não crê, está condenado. Coloca na porta da geladeira e o marido olha aquilo com uma afronta. Não é possível. O cara vai para o banheiro, está lá no banheiro, o versículo. O cara vai deitar, está a Bíblia em cima do travesseiro. Não é o seu papel, minha irmã. Não é seu papel, meu irmão, você ficar tentando empurrar de goela abaixo a palavra de Deus. Você semeou? Você está dando bom testemunho? Você está vivendo uma vida que agrada a Deus? Pronto, é Deus que vai fazer. É igual a pessoa que vai pescar lá, joga a isca, e aí não tem paciência, aí ele falta pular dentro do rio, pegar a boca do peixe, colocar no anzol para fisgar o peixe. Não é por força, não é por violência. A gente precisa entender que quem vai fazer isso é Deus. E a Bíblia vai dizer, né, que a mulher ela precisa ganhar o marido sem falar. Não sei como é que isso é possível, mas sem falar. Sem falar, com procedimento. Com procedimento. Então, melhor do que ficar todo dia na cabeça do marido, dos filhos, às vezes os filhos. Né, os filhos tal, tá desanimado, quer ir para a igreja, tal, não sei o quê, parará. E aí fica forçando o filho uma coisa, fica o dia todinho na cabeça do filho, o tempo todo, o filho já não aguenta mais. O filho tem a raiva de crente, de igreja, de Deus, de todo mundo. Porque fica perturbando. E aí dentro de casa, ao invés de ganhá-lo com o procedimento, acontece. Você já semeou em casa? Acho que o nosso celeiro maior é em casa, os familiares. Não deixa a professora
da escola bíblica dominical, semear na vida da sua filha não, do seu filho. É você, é sua responsabilidade. Não é os tios aqui, é sua e é um privilégio. Você é responsável pelos seus filhos. Deixe a parte de Deus com Deus. João 16:8, ele fala, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso é Deus, querido, é o Espírito Santo de Deus que faz. É Ele que convence, é Ele que convence. E aí Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 3, 5, 7. Quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou. Mas Deus quem deu o crescimento. De modo que o que planta, nem o que rega, são alguma coisa. Mas sim, Deus que dá o crescimento. É Deus que faz. É Deus. Você plantou, regou, espera. Espera que Deus vai fazer vingar. Espera no tempo de Deus. É o Espírito Santo que convence, não é você. Não são os seus argumentos. Não é o seu muito conhecer da palavra de Deus. Torne sua vida um exemplo a ser seguido. Olha que está escrito lá em Tito 2,7. Que tua conduta seja exemplar em tudo, na doutrina, mostra integridade, sobriedade. É aquele cara que está evangelizando o contador dele, aí contrata ele todos os anos para maquiar imposto de renda. Como é que você vai, testemunhar? Como é que você pode ser exemplo? Olha o que diz Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Quarto ponto, identifique as ações do inimigo. O inimigo já lançou a semente lá. Você viu o texto? Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Identifique as ações do inimigo. Você precisa orar a Deus e pedir de Deus discernimento, porque Satanás ele já cegou o entendimento das pessoas para não ver a glória de Deus. Evangelização é uma batalha espiritual. Não se engane. É espiritual. Creia na intervenção sobrenatural de Deus. Creia na intervenção sobrenatural de Deus. Está demorando? Espera. Ore mais. Testemunhe. Evangelize. Deus, Ele é o maior interessado nas pessoas, em salvar as pessoas. Ele quer que todos os homens se salvem. Eu não sei, querido, como é que você tem semeado, se você tem semeado, se tem alguma coisa na sua vida que te impede de semear. Pode ser que eu tenha algo que eu preciso tratar, resolver com Deus e preciso semear. Eu testemunho? Não sei. Meu comportamento? A forma como eu lido com as pessoas, a minha ira? É impaciência? É arrogância? É orgulho? É o medo? Não sei. Pode ser que você precisa, diante de Deus, reconhecer isso e pedir para que Deus te ajude. A verdade é que nós precisamos semear. Essa igreja aqui, ela só vai encher, lotar, e a gente vai poder ganhar o mundo e assim poder impactar muita gente, se a gente semear. Esse é o meu e o seu papel. Semear. Queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que diante de Deus você pudesse
abrir o coração. Fala para Deus, estou aqui, Senhor. É verdade que eu preciso semear e eu não tenho feito isso. Então, Deus, eu quero que o Senhor primeiro acerte a minha vida. Me ajude a parecer contigo, Jesus, para que eu possa, de fato, fazer uma boa semeadura. Coloca diante de Deus agora aquelas pessoas que você quer alcançar. Coloca o seu filho, seu marido, sua esposa, seu cunhado, sua cunhada, sogra, sogro, parentes, aquele amigo lá do trabalho, da faculdade. Peça que o Espírito Santo de Deus lhe mostre onde você está errando. Pede para Ele alinhar tua vida agora. Você é a chave. Você é o instrumento. Deus quer usar você. Não deixe que os outros façam isso. Deus, obrigado, Senhor, porque fomos escolhidos por Ti para semear. Que privilégio, Deus. Que privilégio, Senhor. Pai, me ajuda a começar em mim a ser bom semeador da Tua palavra. Que a minha vida, que o meu coração, que a minha mente, que os meus passos possam resplandecer Jesus. E que através de mim, Deus, pessoas possam chegar ao Evangelho, ao conhecimento da graça do Senhor. Abençoa meus irmãos aqui também, Deus. Porventura tem alguém aqui, Deus, que não consegue semear, está difícil. Alguma dificuldade, algum problema. Por favor, Deus, vem, restaura, transforma, limpa. Apara as arestas, Senhor, para sermos mais parecidos contigo, Pai. Nós queremos fazer uma boa colheita. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém.